turma. Olá, como vão vocês? Vocês estão bem? Então, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Como é que vocês passaram a semana? E aí, pegaram o material de vocês? O lápis, o caderno, né? O livro didático, que é muito importante, não esquecer do livro. E procurar um lugar aconchegante na casa para a gente assistir mais uma videoaula. Então, na nossa videoaula de hoje, na nossa aula de hoje, né, turminha do quinto ano, nós iremos estudar palavras derivadas por adição de prefixo e sufixo, na página 170, leitura do texto dramático, na página 172 a 176, e estudo do texto, na página 177 a 180. Então, nós iremos estudar todos esses conteúdos no livrinho didático, no livro didático de vocês de língua portuguesa. Vamos lá? Pegaram o material de vocês? Já se acomodaram no lugarzinho? Então, vamos dar o quê, né? Estou ouvindo alguém dizer, já, professora, pode dar início à aula, não é isso? Então, vamos dar início à nossa aula. Então, gente, palavras derivadas por adição de prefixo e de sufixo é prefixo e sufixo. O que é que são, né? São morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Eles se juntam a fim de formar novas palavras e ambos são, na verdade, afixos. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Então, dependendo do lugar que eles ocupam na palavra, ou seja, se estiver antes do radical, ele é o quê? Prefixo. Mas se estiver depois, ele é sufixo. Então, uma regrinha básica, a gente já estudou anteriormente sobre prefixo e sufixo. Então, se estiver antes, é prefixo. E se estiver depois, ele é dado o nome de sufixo. Então, vamos ver uns exemplos, né? Antipatia. Anti. Então, ele é prefixo. Retroceder. Então, qual foi o que a gente aí adicionou, juntou, junto a palavra, a fim de formar novas palavras? Retro, né? Então, retro ficou antes, então ele é prefixo. Tolerante. Então, ante. Ficou depois da palavra. É sufixo, a gente juntou depois da palavra para formar nova palavra. Realismo, o ismo, ele é sufixo, que ele ficou depois. Então, esses são alguns exemplos de palavras, né? De palavras com prefixo e sufixo que juntam com as novas palavras a fim de formar novas palavras. E o prefixo e sufixo é dado dependendo do lugar que ocupa na palavra. Se for adicionado antes da palavra, ele é prefixo. E depois, ele é sufixo. Aqui na página 170. Agora, passando aqui para a página 172 a 176, que nós vamos ler, fazer a leitura de um texto dramático. Mas ele não é um texto inteiro que a gente vai ler. Nós iremos ler um trecho de um texto dramático sobre 6 fatos. Então, e o que é um texto dramático? É normalmente escrito para ser representado. A representação do texto dá origem a uma realidade distinta a que se chama teatro. No texto dramático, podemos encontrar ação, que são os acontecimentos vividos pelos personagens, o tempo, que momento em que decorre a ação, né? O tempo é o momento que ocorre, que acontece, né? Os acontecimentos que são vividos. O espaço, que é o lugar ou lugares onde se desenvolve a ação, e os personagens, que são entidades que se envolvem na ação.
Então, o texto dramático, no texto dramáticos, nós podemos encontrar ação, tempo, espaço e personagem. Nós iremos ler um trecho, né? Um trecho é o quê? Um pedacinho, né? Do texto dramático sobre as 6 fadas, né? 3 mães e 3 filhas. Então, vamos ler o título e observar as imagens que acompanham o texto. O que vocês imaginam que as fadinhas aprontaram? Vamos ler para descobrir? Então, pegue o livrinho de vocês, o livro didático de quê? De português, e abram ele na página 172, que nós iremos ler A Fada que Tinha Ideias, um trecho do texto dramático, né? Vamos lá, gente, pegar o livro. Vamos lá, vamos dar início à nossa leitura. Então, a fada que tinha ideias. Aí tem, na primeira página, que é a página 172, cenário. Quase todo o tempo, o cenário consta apenas de 3 casinhas, onde moram as fadas vizinhas e que cercam o centro do palco. Neste se desenrola tudo o que se passa na casa de Clara Luz. São os gestos dos atores que mostram tratar-se de uma casa. As menções a portas, janelas, móveis, são só para esclarecer o desenrolar da ação. Por exemplo, quando se fala em espanar os móveis, não há móvel nenhum. É um faz de conta. São certos objetos, como um bule, um tacho, serão reais. As 3 casinhas devem ser facilmente removíveis, pois, em alguns momentos da peça, serão retiradas. Podem, por exemplo, constar apenas de uma fachada com porta e janela. E quem são os personagens, gente? Aqui tem Clara Luz, fada mãe, fada 1, fada 2, fada 3, fada 1, fada 2, fada 3. Fadinha, né? Não, fada 1, fada 2 e fada 3. Fadinha 1, fadinha 2 e fadinha 3. A gente fala um pouquinho sobre o cenário, né? E aqui, cena 10, janelas das vizinhas e fora de casa. Fada 2, que horror, vizinha, vizinha. Venha ver uma porção de bichos correndo lá fora. O céu virou um jardim zoológico. Aí a fada 1, não diga, que perigo, meu Deus. Fada 3, é nossas filhas que estão lá no meio das feras. E nossas filhas que estão lá no meio das feras. Aí as fadas, né, gritando para as filhas, venham já para dentro. Aí a fadinha 3, chorando revoltada, mas mamãe, logo agora, que a brincadeira está ficando boa. Aí a fada 3, que boa o quê, menina? Quer ser devorada por algum leão? Aí a fadinha 3, mas mamãe, fui eu que fiz esse leão, ele não morde. Morde sim, senhora. Você não tem medo nem de leão, menina? Eu não, mamãe. Já disse que foi eu que fiz. Aí a fada 3 para as vizinhas. Minha filha disse que fez um leão. Aí a fada 1. E a minha disse que fez um pássaro que canta tudo. Passando aqui para outra página, a fada 3. Não é possível. Elas ainda nem aprenderam a fazer tapete mágico direito. Pensa um pouco e decide. Nossas filhas não sabem fazer leão. Pronto, está acabado. Na maior choradeira, sei fazer leão sim, já disse que sei. Também na maior choradeira, né, fadinha 3 e a fadinha 1, não quero aprender a fabricar tapete mágico. Sei fazer coisa que vive e tem voz. Aí a fadinha 1, a fada 1, mas querida, tapete mágico é muito útil. Que diferença faz se tem voz ou não tem voz? Aí a fadinha soluçando, faz muita diferença, faz uma diferença enorme. Fada 2. Que será que essas meninas têm hoje, meu Deus? Nunca vi ninguém chorar tanto por causa de uma simples girafa. Aí a fadinha 2 chorando ainda. Minha girafa não é simples, ninguém entende a minha girafa. Sou muito infeliz. Olha, aí dá para ver, né? Que elas estão fazendo, né? Os desenhos da girafa. Faz uma diferença enorme.
Aí, fada 2. Será que essas meninas têm hoje, meu Deus? Nunca vi ninguém chorar tanto por uma simples girafa. Aí a fadinha 2 chorando mais ainda. Minha girafa não é simples, né? Sou muito feliz. Aí, fada 3. Entre já, estou dizendo. Fada 1, entre. Aí, fada 2, entre. A fadinha 2, puxa, não posso fazer nada. Que coisa. Cada fadinha entra para a sua casa, toda chorando de raiva. Anoitece, as mães que ficaram entrando e saindo, acomodando as filhas, reúnem-se de novo. Aí a fada 2 fala: Eu acho que é tudo verdade mesmo. Nossas filhas sabem muito mais coisas do que nós pensávamos, do que nós pensamos. Todas ficam caladas, refletindo sobre aquilo. No nosso tempo, aprendíamos a fabricar tapete mágico e ficávamos muito contentes com isso. É mesmo. De repente, eu não ficava nada contente de fabricar tapete mágico. As outras fadas olham surpreendidas para a fada 3, depois começam todas a falar ao mesmo tempo. Eu também não ficava nada contente. Eu detestava tapete mágico. Eu até hoje detesto desencantar a princesa. Eu, para falar a verdade, detesto todas as lições do livro. Eu quero fazer um papagaio, mas tem que falar de verdade, senão não serve. Eu daria tudo para aprender a fazer um leão, nem que fosse dos pequenos. Aí, passando para outra página. Já à noite, com o barulho que as mães fazem, a fadinha 3 aparece com carinha estremunhada de quem esteve dormindo. O que foi, mamãe? Por que vocês estão gritando tanto? É que eu quero aprender a fazer um leão. Estou louca para aprender a fazer leão. Eu quero que seja cor de ouro, com benevolência. Então, gente, o que é benevolência? Com bondade. Está bem, mamãe. Não precisa se aborrecer. Amanhã eu ensino você a fazer. Ouviu? Eu também quero, a fadã falou. A 2, eu também quero. Aí a fadinha 3, está bem, está bem. Tem que ser amanhã bem cedinho. Não sei por que tanta pressa, não sei o que deu em vocês. Já perdemos muito tempo. Queremos que seja assim que o sol raiar. Começando a esfregar os olhos com sono, está bem, vai ser assim que o sol aparecer. Retiram-se, escurece totalmente. Então, gente, vira aqui que é um trecho do texto dramático, né? Então, esse daqui é A Fada que Tem Ideias, de Fernanda Lopes de Almeida. E as ilustrações originais de André Neves. Então, o texto que nós lemos é um trecho, eu falei um pedacinho, né? Um trecho do texto dramático A Fada que Tinha Ideias, escrito pela carioca Fernanda Lopes de Almeida, vencedora de diversos prêmios literários, entre eles o Prêmio Jabuti. O livro, de mesmo título, que deu origem à peça, marcou e marca diversas gerações, pois vem sendo publicado desde 1971. Bem interessante, né, gente, esse pedaço desse texto dramático, esse trechinho do texto dramático. E passando aqui agora para estudando o texto, na página 177, 178, 179 e 180. Então, os fatos apresentados nessa cena são os mesmos que você imaginou antes de ler o texto? Então, resposta pessoal de vocês. E todas as personagens listadas no início do texto aparecem nas cenas que você leu? Todas? Não, né, gente? As personagens Clara Luz e Fada Mãe não fazem parte da cena lida. E quem são os personagens que participam da cena lida? Então, foram as fadas 1 e 2 e 3 e as fadinhas 1, 2 e 3. Qual é o cenário em que se passa a maior parte da cena? Nas casas das fadinhas. E em sua opinião, qual a importância da descrição do cenário em um texto dramático? Em qual a importância? Que serve para orientar o modo como o espaço deve ser construído em uma ensinação desse texto. Por que as fadas gritam? As fadinhas para que entre para suas casas? Para que entre em suas casas? Por que elas gritam? Porque o céu estava cheio de bichos e elas, né, ficaram com medo delas se machucarem, deles machucarem as filhas dela. Agora, na outra página, na página 178, vamos lá reler o trecho. Não é possível.
o trecho da fala, a fala da fada 3. Não é possível, elas ainda nem aprenderam a fazer tapete mágico direito. Pensa um pouco e decide. Nossas filhas não sabem fazer leão. Pronto, está acabado. Qual foi a intenção da fada ao afirmar que as filhas não sabem fazer um leão pronto? Né? Convencer a si mesmo, a intenção delas foi o que, gente? Convencer a si mesma de que as fadinhas não sabem fazer um leão. Mas, na verdade, as fadinhas sabiam fazer um leão. Por que as fadas ficaram incomodadas com o fato de suas filhas saberem fazer animais do céu? Elas haviam sido ensinadas, né, gente, a fazer outras coisas, como tapete mágico e desencantar princesas. E elas não imaginavam que as filhas delas já sabiam, tão pequenininhas, fazer leões e animais. E um texto dramático pode apresentar indicações cênicas, ou seja, orientações para a encenação da peça, também chamadas de rúbrica. Sublinha a rúbrica empregada no texto acima. Então, ela é o quê? Qual o sinal de pontuação foi utilizado para apresentar as rúbricas, os parênteses. E localizar no texto e escreva as rúbricas que indicam o modo como cada personagem disse as falas a seguir. Sei fazer leão, sim. Já disse que sei. Na maior choradeira, não foi? Está bem, mamãe, não precisa se aborrecer. Então, ela falou, amanhã eu ensino você a fazer, ouviu? Com benevolência. Então, gente, aqui com benevolência, né? Falou isso com bondade, que amanhã ela ia ensinar elas a fazer os animais. E na página 179, vamos reler o trecho, fada 3. É que eu quero aprender a fazer um leão. Estou louca para aprender a fazer um leão. E quero que seja cor de ouro. Então, vamos marcar um X na alternativa, que poderia substituir a palavra destacada, sem alterar o sentido do trecho. Então, ansiosa, né? Estou louca. A palavra louca, aí no livro de vocês, está destacada, está em negrito, está mais escura. Então, a palavra pode substituir, e pode substituir, sem perder o sentido, é a palavra ansiosa. E qual é o objetivo de um texto dramático? É um texto escrito para ser ensinado, né? Escreve o texto e ensina. No começo, as fadas mães não gostaram da ideia de as fadinhas fazerem bicho, porque elas mudaram de opinião, porque elas reconheceram que também não gostavam de fazer tapetes e desencantar princesas. Você leu, né, que as fadas mãe queriam aprender a fazer coisas de que gostam. Em sua opinião, qual a importância de fazer aquilo de que se gosta? Qual a opinião de vocês? Qual é a importância de fazer aquilo que a gente gosta, gente? É porque quando a gente faz, né, quando nós fazemos as coisas com as coisas que nós gostamos, nós fazemos com prazer. Por isso que nós nem percebemos quando a gente está trabalhando com o que a gente gosta, fazendo coisas que a gente gosta, a gente nem percebe quando o tempo passa. O tempo passa muito rápido quando a gente faz aquilo que nós gostamos, porque nós fazemos com amor, nós fazemos com carinho. Então, a gente nem vê o tempo passar. E na página 180, aqui tem para vocês lerem, né? Jogo da mímica, para vocês fazerem em casa uma mímica, né? E o que são mímicas, gente? Né? Relê o trecho a seguir do texto dramático, a fadinha que tinha ideias. São os gestos dos atores que mostram tratar-se de uma casa. As menções à porta, janelas móveis, são para esclarecer o desenrolar da ação. Por exemplo, quando se fala em espanar os móveis, não há móvel nenhum. Não faz de conta. Então, você sabia que no teatro pode existir, que o teatro pode existir mesmo sem palavras? Pois trata-se da mímica, né? Isto é uma forma de representações com movimentos do corpo e expressões faciais. Dessa forma, busca-se expressar emoções do modo mais simples, pelo gesto, sem palavra alguma. Que tal agora vocês serem atores e atrizes da mímica brincando?
né? Vocês irão fazer sua mímica com seu coleguinha, com sua mãe. Então, vocês irão fazer o jogo da mímica, né? Antes de começar, vocês irão escolher a brincadeira, definir de qual será o tempo, né? E fazer o jogo da mímica. Por hoje é só e até a próxima aula.